Os extraterrestres na história. Os visitantes das estrelas. Por Jacques Bergier. Desde os primórdios da humanidade, o homem ergueu os olhos ao céu, fascinado pelo brilho distante das estrelas. As constelações, imutáveis em sua dança cósmica, inspiraram mitos, lendas e religiões, mas também suscitaram perguntas inquietantes. Seriam elas apenas pontos luminosos no firmamento ou mensagens enviadas por inteligências superiores? Para Jacques Bergier, engenheiro, escritor e explorador dos mistérios do universo, a história da humanidade carrega vestígios de algo extraordinário. Muito além das explicações terrestres, ele via sinais claros de um encontro transcendente, uma troca entre o homem e inteligências vindas das estrelas. As civilizações antigas, com suas estruturas monumentais e conhecimentos aparentemente avançados, sempre deixaram rastros de algo inexplicável. Quem guiou os construtores das pirâmides do Egito? Que forças inspiraram os astrônomos maias a prever com precisão os movimentos celestes? E as lendas sobre deuses que desciam dos céus em carruagens de fogo seriam apenas metáforas ou descrições de encontros reais com visitantes extraterrestres? Bergier dedicou sua vida a explorar essas questões. Para ele, os textos antigos, desde os épicos da Suméria até os Vedas indianos, eram mais do que simples narrativas míticas. Eram relatos codificados de encontros com seres de outros mundos. Esses visitantes das estrelas não só compartilharam seus conhecimentos com os primeiros homens, mas também moldaram o curso da história. A ciência moderna, argumentava Bergier, pode ser um eco distante desse contato inicial, desde a descoberta da energia nuclear até as ambições de conquistar o espaço. Ele acreditava que nossa curiosidade insaciável e nossos saltos tecnológicos poderiam ser resquícios de uma inspiração que veio de fora da Terra. Mas se os extraterrestres realmente nos visitaram, o que eles buscavam? Estariam apenas observando nossa evolução ou teriam algum interesse mais profundo em nossa espécie? Bergier não oferecia respostas definitivas. Em vez disso, ele nos convidava a questionar, a explorar e a sonhar. Para ele, o universo era vasto demais, repleto de mistérios que ainda aguardam ser desvendados. E assim, diante das estrelas, permanece o eterno enigma. Estaremos realmente sozinhos? Ou, como Jacques Bergier sugeria, somos parte de uma história cósmica muito maior, na qual os visitantes das estrelas desempenham um papel fundamental? A busca continua. O passado enigmático. Ao longo dos séculos, o homem deixou na Terra monumentos que desafiam a lógica, estruturas tão grandiosas e precisas que continuam a intrigar arqueólogos e cientistas. Quem construiu as pirâmides do Egito, com sua precisão geométrica e alinhamento com as estrelas? Como povos antigos, supostamente munidos apenas de ferramentas rudimentares, ergueram monólitos de toneladas, como os encontrados em Stonehenge ou nos templos de Baalbek. Essas construções, dispersas por todos os continentes, parecem sussurrar segredos de um conhecimento que transcende o tempo. Seriam essas obras fruto de uma ciência perdida, dominada por civilizações que desapareceram sem deixar rastros claros? Ou seriam sinais de algo ainda mais intrigante, uma colaboração entre o homem e inteligências vindas de além das estrelas? Jacques Bergier, com sua mente inquieta e visão além do óbvio, acreditava que a resposta poderia estar nos céus. Para ele, as histórias de deuses descendo à Terra, em carruagens flamejantes ou ensinando os segredos do cosmos aos mortais, não eram meras lendas. Elas poderiam ser registros codificados de encontros reais com visitantes extraterrestres. Esses visitantes, sugeria Bergier, talvez tenham interferido no curso da história, ajudando nossos ancestrais a erguer templos e monumentos que resistiram ao tempo como testemunhas silenciosas de um contato extraordinário. Mais do que estruturas físicas, eles deixaram pistas sobre um passado enigmático, onde ciência e mito se entrelaçam, desafiando nossas explicações mais racionais. A cada pedra cuidadosamente posicionada, a cada monumento alinhado com precisão astronômica, ecoa uma pergunta que não pode ser ignorada. E se essas obras não forem apenas fruto do engenho humano, mas um legado compartilhado por civilizações que um dia vieram das estrelas? Jacques Bergier não buscava certezas, mas questionamentos. Para ele, o passado é uma porta aberta para mistérios que ainda aguardam ser desvendados. E talvez, ao decifrá-los, possamos entender não apenas quem somos, mas também qual é o nosso verdadeiro lugar no universo. Contatos e conhecimento perdido. Nos registros mais antigos da humanidade,
Escondidos em textos sagrados e mitologias ancestrais, há relatos que transcendem o comum, histórias que evocam imagens de poderosas presenças descendo dos céus. Jacques Bergier acreditava que essas narrativas não eram simples, frutos da imaginação humana, mas ecos de algo muito mais profundo, encontros com seres de outros mundos. Nos textos védicos da Índia, por exemplo, há descrições dos Vimanas, misteriosos veículos voadores capazes de cruzar os céus com rapidez e precisão. Eles não apenas fascinavam os antigos hindus, mas também desafiam nossa compreensão moderna. Seriam esses carros celestes máquinas reais, testemunhadas por povos antigos, ou metáforas de algo que ainda não compreendemos? Da mesma forma, os mitos gregos falam de deuses que navegavam em carruagens flamejantes, enquanto os textos sumérios relatam os feitos dos Anunnaki, seres que, segundo as lendas, desceram do céu para instruir a humanidade. Até mesmo a Arca de Noé, com sua capacidade de salvar a vida em meio ao caos, poderia ser vista sob uma nova ótica. Um artefato tecnológico avançado, registrado de forma simbólica. Para Bergier, essas histórias eram muito mais do que alegorias espirituais. Elas poderiam ser registros de interações reais entre os humanos e viajantes espaciais, seres que trouxeram consigo não apenas tecnologias avançadas, mas também o impulso para a evolução da civilização. Esse conhecimento, no entanto, foi perdido com o passar dos séculos, restando apenas fragmentos em textos e lendas. O que aconteceria se conseguíssemos decifrar essas mensagens antigas? E se os Vimanas, as carruagens dos deuses e as máquinas sagradas não fossem apenas ficção, mas pistas de uma ciência cósmica que um dia possuímos e esquecemos? Jacques Bergier nos encorajava a olhar para o passado com novos olhos, não para encontrar respostas simples, mas para reabrir portas que a história fechou. Talvez nos versos dos textos védicos ou nas tábuas sumérias estejam escondidos os segredos de uma era em que os homens não caminhavam sozinhos na Terra, mas sob a orientação de visitantes que vieram das estrelas. A Era Moderna. O século XX marcou uma revolução sem precedentes no avanço da ciência e da tecnologia. Em apenas algumas décadas, a humanidade passou do voo motorizado aos foguetes espaciais, da eletricidade básica à energia atômica. Esse progresso vertiginoso levantou uma questão intrigante para Jacques Bergier e outros pensadores. Poderia esse salto estar relacionado a influências externas, vindas além do nosso mundo? Bergier apontava especialmente para o desenvolvimento da física nuclear, um campo que parecia emergir repentinamente em nossa história. O domínio da energia atômica, com toda a sua complexidade e potencial destrutivo, foi visto por ele como um indício de que talvez não estivéssemos caminhando sozinhos. Seria possível que esse conhecimento tivesse sido inspirado ou, de algum modo, transmitido por civilizações extraterrestres? Para Bergier, nossa ciência moderna poderia ser mais do que fruto da engenhosidade humana. Ela poderia carregar traços de um legado cósmico. Ele sugeria que, em momentos-chave da história, a humanidade recebeu impulsos de inteligências superiores, ajudando-nos a alcançar níveis de entendimento que, de outra forma, levariam séculos para serem atingidos. Essas ideias, é claro, não estão isentas de controvérsias. No entanto, Bergier argumentava que muitas descobertas científicas, da teoria quântica ao funcionamento do DNA, pareciam tão à frente de seu tempo que poderiam ser interpretações de conhecimentos muito mais antigos, recuperados ou reapresentados de formas inesperadas. Ainda assim, permanece uma pergunta fundamental. Por que esses supostos visitantes ajudariam nossa espécie? Para Bergier, a resposta estava em nossa própria evolução. Talvez fôssemos parte de um experimento cósmico, uma espécie jovem sendo guiada por mentores, invisíveis que observam nosso progresso e, ocasionalmente, interferem em momentos críticos. Na visão de Jacques Bergier, a ciência não é apenas um esforço humano, mas uma ponte que conecta nosso planeta ao vasto universo. Se as teorias dele estiverem corretas, então cada avanço tecnológico, cada fórmula descoberta e cada conquista espacial pode ser um pequeno passo para nos reconectarmos com algo maior. Uma herança deixada por visitantes das estrelas, esperando ser plenamente compreendida. O mistério continua. No século XX, um fenômeno tomou os céus e as páginas dos jornais. Os relatos de objetos,
voadores não identificados, os famosos OVNIs. Esses avistamentos, muitas vezes descritos por testemunhas confiáveis, como pilotos e cientistas, acenderam debates e questionamentos que persistem até hoje. Seriam eles fruto de alucinações coletivas, tecnologias humanas ainda desconhecidas ou, como Jacques Bergier acreditava, evidências de que nunca estivemos sozinhos no universo? Para Bergier, esses objetos misteriosos eram mais do que enigmas no horizonte. Eles eram lembretes silenciosos de uma presença que nos acompanha há milênios, observando e, talvez, interagindo com a humanidade, de maneiras que ainda não compreendemos completamente, mas uma questão inquietante permanece. Por que esses visitantes continuam a nos observar? Estariam eles aqui para nos proteger de nós mesmos, guiando-nos discretamente em momentos críticos de nossa evolução? Ou seriam apenas estudiosos distantes, analisando nosso progresso? Como cientistas que observam uma colônia de formigas em expansão, alguns avistamentos sugerem uma interação mais direta, como relatos de OVNIs que desativaram mísseis nucleares durante testes militares. Para Bergier, esses eventos poderiam indicar uma preocupação com nosso potencial destrutivo, uma espécie de intervenção velada para evitar que nos autodestruamos. Outros, no entanto, apontam para uma curiosidade científica, como se fôssemos objetos de estudo em um laboratório cósmico. Ainda que os motivos permaneçam ocultos, Bergier via nos avistamentos uma mensagem implícita: a humanidade não está isolada. Os céus que tanto fascinavam nossos ancestrais continuam a esconder segredos que desafiam nossa compreensão, e os OVNIs são, talvez, o lembrete mais tangível de que fazemos parte de um universo vivo, habitado e conectado. O mistério persiste, assim como a esperança de que um dia essas presenças se revelem de forma mais clara. Até lá, as luzes no céu continuarão a nos intrigar, convidando-nos a olhar para cima e a refletir sobre nosso lugar em um cosmos que é vasto demais para conter apenas a história da Terra. Reflexão final. Seja verdade ou ficção, as ideias visionárias de Jacques Bergier permanecem como um convite irresistível para expandir nossa percepção da realidade. Ele nos desafia a olhar além do óbvio, a questionar nossas certezas e a revisitar a história com olhos curiosos, abertos a possibilidades que transcendem o conhecido. Afinal, o universo que nos rodeia é vasto, misterioso e repleto de histórias ainda por contar. Cada estrela no céu pode ser um farol de um mundo distante, cada mito antigo uma janela para encontros esquecidos. E se o que chamamos de inspiração divina ou gênio humano for, na verdade, o resultado de algo muito maior, algo que nos conecte a uma trama cósmica que ainda mal começamos a compreender? Jacques Bergier nos provoca a imaginar. E se um dia descobrirmos que as estrelas que tanto nos fascinaram não eram apenas fontes de inspiração, mas também as arquitetas silenciosas de nossa evolução? Seriam elas as responsáveis por nos moldar, guiando nossos passos no caminho do progresso, esperando pacientemente pelo momento em que estejamos prontos para entender a verdade? Enquanto esse dia não chega, permanecemos sonhando, contemplando as estrelas com o mesmo fascínio de nossos antepassados. O legado de Bergier não é um conjunto de respostas, mas um convite a questionar, porque o maior mistério do universo talvez não esteja nas estrelas distantes, mas na jornada de descobri-las e, no processo, descobrir quem realmente somos. Esse é o verdadeiro legado de Jacques Bergier. Não respostas definitivas, mas perguntas que continuam a desafiar nossa imaginação e a nos impulsionar em direção ao desconhecido. Se você quer descobrir mais segredos antigos e histórias ocultas, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você não perderá nenhuma das nossas próximas jornadas aos mistérios do passado e do divino. Até a próxima jornada.